Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa terceira aula, né? Vamos falar de concordância nominal hoje, tá certo? Falamos já a respeito da concordância verbal, que é a concordância do verbo com o sujeito, né? E também vamos tratar a respeito da concordância nominal, tá aqui, ó, tá? Bom, então começando aqui. O adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral, eles concordam com o substantivo a qual se referem. Em gênero e número. Trata-se da regra geral de concordância nominal, tá? Então, o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral, eles têm que concordar com o substantivo a qual se refere em gênero e número, tá? Ou seja, quando eu falo em gênero, eu estou falando de quê? Masculino e feminino. Quando eu falo em número, singular e plural. Então, vamos lá. Olha o exemplo aqui. A partir de hoje, o Hanson vai assumir o seu lugar. A partir de hoje, o Hanson vai assumir o seu lugar. Muito bem. Então, primeiro nós vamos encontrar aqui os substantivos, né? Tá? Eu tenho aí Hanson e tenho lugar, né? Bom, eu tenho aqui o artigo destacado, o Hanson. Se o substantivo, olha só, gente, se o substantivo está no singular, o artigo tem que estar no singular. Eu não posso dizer assim, os Hanson. É o Hanson, tá? Vai assumir o seu lugar. Eu tenho aqui o artigo e tenho um pronome possessivo, né? Então, olha só. Substantivo masculino, artigo masculino, porque o O é o artigo que geralmente nós colocamos antes de palavras masculinas, certo? O A antes de palavras femininas. Então, Hanson é um substantivo masculino singular. Então, se ele é um substantivo masculino singular, o artigo que se refere a ele também tem que ser masculino singular, que é o caso O. Lugar. Lugar é um substantivo masculino singular. Então, o pronome e o artigo ao qual se refere também tem que estar no singular, tá? Então, o seu lugar. Então, o aí, o artigo masculino singular, seu, pronome adjetivo masculino singular, né? Quando é que o pronome é adjetivo? Toda vez que um pronome vier antes de um substantivo, tá? Ele também é ser chamado de pronome substantivo, ou pronome adjetivo, né? Tá? Muito bem. Na verdade, o pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. Tá? Casos especiais. O adjetivo anteposto. O que acontece quando o adjetivo vem antes do substantivo? O que vai acontecer? Anteposto quer dizer antes, né? Se o adjetivo vier antes de dois ou mais substantivos, ele concordará com o mais próximo dele, certo? Então nós temos aqui: nova escola e professores terei este ano. Nova escola e professores terei este ano. Então tem um substantivo aí, escola e professores, né? O nova aí é um adjetivo. Gente, o que acontece? O adjetivo ele vem anteposto do substantivo. O que acontece? Ele vai concordar com o que está mais próximo. Porque eu tenho aí dois substantivos de gênero diferente. Escola, que é gênero feminino, e professores, que é gênero masculino, né? O que acontece? Por que o adjetivo novo ficou no feminino? Porque o substantivo mais próximo dele é escola, que é um substantivo feminino, tá? Se eu faço ao contrário, aí vai o quê? O adjetivo será masculino. Por quê? Porque o que está mais próximo dele aqui, estão vendo aqui? O mais próximo dele aqui é professores, que é um substantivo masculino. Adjetivo anteposto. Adjetivo anteposto não, pós-posto. Nós estudamos já o anteposto. O que acontece com o anteposto? O adjetivo anteposto ao substantivo, ele vai concordar com o adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos, ele vai concordar com o que ele estiver mais próximo. Agora, se o adjetivo é pós-posto, ou seja, depois do substantivo, o que vai acontecer? Aqui diz que se o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos,
pode-se fazer a concordância de duas formas. Quais são elas? Então, se os substantivos forem do mesmo gênero, o adjetivo pode ficar nesse gênero, no plural, ou concordar com o mais próximo. Por exemplo, o presidente recebeu o ministro e o secretário argentinos. Tá? O que acontece? O presidente recebeu o ministro e os secretários argentinos. Argentinos é um adjetivo pátrio, viu, gente? Adjetivo pátrio, tá? Por que ficou argentinos, tá? O substantivo ministro e secretário, ambos são substantivo masculino. Então, como ele vem depois desses dois aí, ele vai para o plural masculino, tá certo? Ou pode ficar no singular masculino, tá? Ele pode ficar ou no plural ou no singular, contanto que seja masculino. Por quê? Porque ambos os substantivos que vêm antes do adjetivo são masculinos. Mariana usava saia e blusa estampadas. Mariana usava saia e blusa estampadas. Observe que o adjetivo vem logo depois do substantivo saia e blusa. Então, ele pode ficar no plural ou pode ficar no singular. Mas tem que ficar no feminino, por quê? Porque os dois substantivos que vêm antes são femininos, são do mesmo gênero, tá? Agora, se os substantivos forem de gêneros diferentes, e o adjetivo ficará no masculino, flexionando apenas em número. Ora, por que assim? Porque o masculino, ele se sobressai ao feminino, tá? No caso aí do masculino, no caso da concordância, né? Então, se o substantivo for de gênero diferente, prevalece o masculino sobre o feminino, tá? Por exemplo, aí, ó. Comprou na feira goiaba e caqui, maduros. Observe que o adjetivo maduros está no plural masculino, tá? Goiaba e caqui, maduros. Se eu inverter também, vai continuar da mesma forma, tá? Então, o adjetivo pós-posto ao substantivo, né? Se esse substantivo for do mesmo gênero, o adjetivo concordará, né, em gênero, poderá ir para o plural ou para o singular. Agora, se for de gênero diferente, prevalece o gênero masculino, tá? Por exemplo, o garçom trouxe vinho e a laranja bem gelados, tá? Vinho e laranja bem gelados. Então, nesse caso, gelados fica no plural masculino, tá? Porque prevalece o gênero masculino. O adjetivo na função de predicativo do sujeito. Se o sujeito for composto, a concordância poderá obedecer duas regras. Primeiro, quando o adjetivo vier depois do substantivo, ficará no masculino plural. Se os substantivos tiverem gêneros diferentes, caso contrário, ficará no gênero dos substantivos, no plural. Por exemplo, a professora e o aluno chegaram apressados. A professora e o aluno chegaram apressados. Observem aí que apressados, gente, que é o adjetivo, né? O sujeito aí possui gênero diferente, professora e aluno, professora feminino e aluno masculino. Nesse caso, gênero diferente, prevalece o masculino, né? O dentista e o cliente estavam gripados, tá? Então, nesse caso aí, o adjetivo gripados fica no plural masculino, porque ambos têm o mesmo gênero, né? Tá? O dentista e o cliente são substantivos masculinos dois, então o adjetivo vai para o plural. A telefonista e a secretária foram atenciosas. Então, claro que prevalece aí, porque ambos são no gênero feminino, o adjetivo atenciosa ficará também no feminino, certo? Quando o adjetivo vier antes do substantivo, isso aí se aplica para o que vier depois. Vier antes do substantivo, de gênero diferente, ficará no masculino plural ou concordará com o substantivo mais próximo. Aí, se o adjetivo vier antes, o que vai acontecer? O adjetivo fica no masculino
masculino plural ou concordará com o mais próximo. Por exemplo, preocupados, a mãe e o pai ligaram para o filho. Bom, nesse caso eu posso usar aí preocupados, né? Prevalecendo o gênero masculino. Ou eu posso usar preocupada e o adjetivo vai concordar com mãe, que é o que está mais próximo. Satisfeita, a advogada e o réu comemoraram a vitória. Bom, aí eu posso usar satisfeita ou satisfeito. Se eu usar satisfeita, é concordando com o primeiro, que é a advogada, né, que é feminino. Se eu usar satisfeitos, porque concordará com ambos, né? Os dois adjetivos e um substantivo, caso se refira ao mesmo substantivo, determinado por artigo, são possíveis as seguintes concordâncias. Se o substantivo fica no singular e coloca-se o artigo também antes do segundo adjetivo, é o exemplo aqui, ó, meu professor ensina a língua inglesa e francesa. Nesse caso aí, fica no singular o adjetivo, o substantivo, né? O substantivo fica no singular, tá? Por quê? Porque eu tenho dois adjetivos referindo a um substantivo, tá? Então, nesse caso aí fica o substantivo fica no singular feminino. O substantivo fica no plural e omite-se o artigo antes do segundo adjetivo. Por exemplo, meu professor ensina as línguas inglesa e francesa, tá? Então, é isso aí, gente. Até a próxima aula.